Oi, gente, bom dia para vocês. Que bom que vocês estão aí e atenderam ao pedido ao convite da aula, né? Hoje a gente vai falar a nossa matéria Projeto de Vida. Eu queria trazer para vocês uma ferramenta que ela é muito interessante, é uma metodologia, se chama Método Cornell, né? E o que é o Método Cornell? Para a gente começar o nosso papo de hoje. O método Cornell, ele na verdade, Cornell é uma universidade que tem nos Estados Unidos, perto de Nova York, ali na região da Grande Nova York, e ela não é muito grande, mas na época, ali da década de 50, tinha um professor lá que era diretor também do Centro de Leitura, e ele acabou escrevendo um livro que mostrava uma sistemática, o livro chamava Como Estudar na Faculdade, né? E por que ele escreveu esse livro, né? Porque às vezes a gente não tem muito essa noção e, poxa, eu já estou estudando há tanto tempo, por que eu tenho que aprender a estudar na faculdade? É interessante porque parecido com o que está acontecendo com a gente hoje, lá nos Estados Unidos, quando no ensino médio, né, no ensino fundamental, você tem muito essa troca com o professor de de conversa, de estar numa mesma situação, salas menores, você consegue ter as perguntas, né, mais fáceis. E quando o pessoal vai para a faculdade, geralmente as salas são maiores, você tem muitas palestras, onde o professor fala bastante e você tem que tomar notas para poder participar daquela aula, né? E fica um pouco diferente, né? Então, ele criou esse livro, ele escreveu esse livro pensando nessa situação. Puxa, mudamos a forma um pouco, não é tão mais personalizado, você não consegue falar tanto com o professor. Então, como que você faz para poder aproveitar e tomar notas disso de fato, né? Então, para isso ele criou esse método. Não é nada muito absurdo, assim, parece que a gente fala, poxa, é um método, é uma coisa grande, mas não é nada muito absurdo. Ele, na verdade, é uma matriz visual de como anotar, como dividir a folha para você poder fazer anotações. E por que eu achei que é interessante trazer isso para vocês já agora, começo do segundo bimestre, na nossa matéria? Bom, primeiro que vocês vão para a faculdade mesmo e vão ter que se deparar com esse tipo de aula mais expositivo e vai ter que aprender a estudar dessas formas. Mas outra coisa é porque nós estamos vivendo num momento assim, né? Se você pensar dentro do CMSP, a, a, as aulas elas acontecem um pouco nessa dinâmica, né? Você não tem aquele contato, é um monte de gente assistindo de forma transmitida, ela não tem aquele contato direto com o professor. Você pode mandar uma ou outra pergunta no chat, mas é muita gente. Eles escolhem uma pergunta para poder responder e às vezes você fica meio perdido de como anotar e fazer. Então, eu acho que esse método vai servir de uma forma bacana para vocês, né? E como que ele funciona? Lembra que eu falei que é uma matriz visual para ajudar o nosso cérebro, né? Então, você começa fazendo um rodapé. Pega a sua folha, você vai separar uma folha para um assunto, né, que é o assunto daquela aula, faz um rodapé, começa fazendo um risco para um rodapé, depois você faz um risco vertical, deixando uma coluna mais estreitinha do lado esquerdo e um bloco quadradinho maior, né? Na verdade, você só reduziu o tamanho da folha, colocando um rodapé e uma lateral aqui. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai usar aquela parte maior que ficou do lado direito para fazer as suas anotações, né? As notas do que for falado durante a aula. E como é que a gente tem que começar isso, né? Sempre, não, a gente não pode esquecer, depois de dividir a folha, né, de colocar qual é o título e a data da matéria, de repente o nome do professor também, para você não se perder e para o seu caderno ficar organizado, né? Então, legal, dividimos a folha para poder trabalhar dentro desse tipo de anotação, colocamos o título da aula e a data. Agora vem a questão de como fazer as anotações, né? Uma coisa que a gente tem que aprender é que o nosso
cérebro, ele não guarda palavras, não guarda frases longas, né? Então, assim, aquela coisa de você tentar escrever todas as palavras que o professor falou, fazer umas anotações grandes, ele é pouco eficiente para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro guarda a ideia, entendeu? A gente guarda muito ideia, imagem, e não frases longas, bem estruturadas. Isso a gente usa, a gente muitas vezes bola isso enquanto está falando, mas na hora de lembrar e de estudar e de fazer, na verdade, a gente lembra de ideias. Então, pensar na hora de você fazer as anotações, de fazer textos pequenininhos, né? De repente faz por itens ou pequenos bloquinhos de texto que vai funcionar melhor para o seu cérebro guardar o assunto daquela aula. Uma coisa também que ele fala bastante é para você parafrasear. Poxa, você viu uma frase que o professor falou que é interessante, é bacana, mas é muito longa. Pensa parafraseia ele de uma forma que fique menor e que funcione de uma forma mais fácil para você compreender, porque você vai guardar melhor a ideia, né? E pode usar abreviação também, porque vai funcionar bacana. Outra coisa interessante que ele expõe nesse método é você pular linhas de assuntos, né? Para você poder não deixar o assunto ficar embolado. Pensa que a gente está tentando organizar as nossas anotações, né? Então, pular a linha de um lado para o outro é bem interessante. Outra coisa que ele fala que é bacana é se houve uma pergunta, assim, uma questão que o professor levantou, é legal você anotá-la, porque as afirmações deixam a gente parado, mas normalmente as perguntas colocam a gente em movimento, colocam o nosso cérebro em movimento pensando o que a gente tem que fazer. Então, quando você anota uma pergunta que o professor fez numa aula expositiva desse tipo, normalmente o seu cérebro vai lembrar depois do caminho que ele fez para responder essa pergunta. Então, funciona como um gatilho mental para a gente poder trabalhar, né? E isso que eu acabei de falar. Outra coisa, faça anotações desse canto, nessa parte central, a lápis. Por quê? Porque se de repente você vê que a frase começou a ficar muito longa, aproveita que está tudo fresco na sua cabeça e apaga, refaz a frase deixando ela menor. Lembra que o nosso cérebro guarda ideias, não guarda longos textos, né? Então, essa é a primeira parte. Depois que você, ou durante mesmo, quando você estiver fazendo, tem gente que usa marca-texto para deixar o caderno bonito e fazer aquilo tudo mais visual, né? Mas aqui ele fala muito sobre essa questão de você usar os marca-textos, mas para marcar partes importantes dessa explicação que você fez. Então, você está fazendo, anotou, deixou as ideias mais simples, mas percebeu que tem alguma coisa ali que é bastante importante, sai grifando essas anotações das palavras que são importantes para você ter isso visualmente na hora de estudar. E aí vem aquela coisa que a gente precisa aprender. Durante uma aula expositiva desse tipo que a gente está tendo no CMSP, existe muita coisa que é ilustrativo, mas outras que são bastante cruciais. Então, a gente tem que começar a aprender a sintetizar, anotar o que realmente é crucial e descartar o que você não precisa anotar, que é só um exemplo que ele deu ali para você compreender a ideia e anotar a ideia, né? Então, esse método também é uma forma de você anotar, aprender a sintetizar o que você está fazendo e descartar coisas que são desnecessárias e só poluem o que você está estudando. Agora vamos falar do lado esquerdo daquela coluna, né? Naquela coluna do lado esquerdo, o que você vai anotar ali? Você vai usar para anotar palavras-chave. Então, por exemplo, se você está começando a anotação, o professor está falando, você olhou para o lado esquerdo, você tem lá a anotação, de repente é o assunto que ele está falando. Se você está estudando matemática, de repente é uma fórmula, você coloca do lado esquerdo como se fosse um gatilho para você lembrar do que está escrito do lado direito, entendeu? E coloca sempre alinhado do lado com a anotação, né? Então, colocou aqui, tem o gatilho, você coloca ele do lado esquerdo, aí pulou a linha, mudou o assunto, tem uma outra frase, coloca alinhado com o que você colocou de anotação, e isso vai funcionar bastante para o seu estudo.
Depois, a última parte que vem depois, que é o final, acabou a aula, acabou a exposição, você usa o rodapé para o quê? Para você sintetizar no sentido de você guardar com as suas palavras o que foi falado ali como um todo. É hora de você dialogar com o que foi te dito, né? E você anotar ali com as suas palavras o que rolou. Para ele, quando a gente está estudando, geralmente acontece de você se perder, de você não saber o que está certo, o caderno está bagunçado, você não sabe mais ou menos o que está acontecendo. Mas com esse método, o que ele faz, o que ele diz, né? Que o nosso cérebro, como você guardou bem as ideias, você tem a questão de que só de bater o olho nas palavras-chave e no resumo que você fez, você já lembra de toda a aula. Então, ele inclusive dá a ideia de que você pode tampar aquela parte de anotação que você tem, que você fez as notas principais, se você já estudou, e só olhando por ali, você já vai lembrar de todo o texto, né? Então, auxilia muito nessa coisa de você lembrar do que é essencial e estudar, né? Lembrando que, como ele escreveu esse livro quando a ideia de ir para a faculdade tem mais componentes curriculares e tudo mais, então isso é bem bacana e ele funciona muito bem, esse método, para o que a gente está vivendo exatamente agora, que são aulas em cima de um tema específico, com uma sequência didática. Você pode perceber que o professor sempre está fazendo isso de forma costumeira nas aulas do CMSP, né? Ele começa falando dos objetivos, inclusive a ideia dos objetivos é uma coisa legal para você anotar, porque quando você for fazer o rodapé lá, para sintetizar o conteúdo, você tem que pensar, poxa, olha, o objetivo do professor era me falar sobre esses assuntos aqui, é o que eu preciso aprender. Eu consegui? Então, assim, no seu rodapé, com certeza você tem que falar desses objetivos, o que você entendeu daquelas partes, né? Então é uma dica boa para você guardar na hora de você sintetizar o conhecimento e falar sobre isso, né? Então por isso que eu achei que é muito legal, inclusive a nossa primeira aula dessa semana do CMSP, do Centro de Mídias de Projeto de Vida, é meio que uma revisão das coisas que foram vistas no primeiro bimestre, um esquenta para algumas coisas que a gente vai começar a ver e que a gente vai tentar apoiar nessas aulas que a gente está fazendo de sexta-feira. E eu vou mandar para vocês isso como uma atividade. Então, para explicar já como vai ser a atividade, vai ser você assistir a aula do CMSP, essa aula, eu vou mandar o link do YouTube para quem perdeu, e você vai tentar fazer no seu caderno a anotação desse jeito. Então, como vai ser uma atividade lá no Classroom, vai ser uma atividade que você vai poder, você vai fazer a anotação e você vai mandar ou ela escaneada ou a foto para cá, né? O importante é para você treinar esse método. Mas isso é para você usar só na matéria Projeto de Vida? Não. Na verdade, a gente tinha aquele caderno, o Diário de Práticas e Vivências. Mudou um pouco porque a situação mudou, mas você pode usar isso no seu diário também, essa forma de dividir a folha no diário, que vai funcionar muito bem e vai ajudar muito para você na hora de estudar e não se perder, né? Porque a maior dificuldade agora é a gente começar a se organizar. Eu queria deixar para vocês, como provocação aqui, final, para a gente conversar, uma uma frase que tem num comentário rabínico. Olha que coisa interessante. Eu gosto de ler bastante coisa dos antigos, que é uma coisa que faz a gente pensar e às vezes a gente não dá muito valor porque a gente acha que está numa era muito moderna, né? Mas ele fala o seguinte: você pode comprar uma posição social, mas você não compra o respeito dos outros. Você pode comprar um livro, mas não o conhecimento. Olha que interessante. Tá dentro dos comentários rabínicos, né? Mas se você parar e pensar de outra forma, tem um monge budista que viveu na século XIII, Nichiren, e ele escreveu sobre as experiências nas nossas vidas, né? Estados de espírito, ele chama, mas é as experiências que a gente vive. E ele falou um que é muito interessante, que é o estudo.
Ele fala que o estudo ele é interessante porque você, quando está estudando, se depara com discursos de pessoas que não são você e que pararam para estudar determinada coisa e escreveram isso, sintetizaram e teorizaram isso para que fosse passado para frente. Então, assim, quando a gente dá com discursos a respeito da composição da matéria, a gente vê a gente só pode ter esse conhecimento porque teve os químicos que guardaram lá aquilo tudo. A gente conhece sobre os movimentos dos corpos porque teve os físicos que guardaram esse discurso. Mas ele fala que é uma coisa muito louca essa questão da experiência do estudo, porque a primeira parte é você se deparar com o estudo, prestar atenção, conseguir entender, guardar, entender a lógica que ele está fazendo. Isso, a anotação funciona muito bem para o que a gente chama do espanto, né? De você entender o que está sendo falado. Mas ele fala o seguinte, que, olha, o cara lá no século XIII, que o estudo não é necessariamente conhecimento. Por quê? Porque o estudo você está deparando e está vendo o discurso de uma outra pessoa. Você só transforma esse discurso, esse estudo em conhecimento quando você dialoga com ele a partir da sua experiência. Então, ouvindo o discurso do outro e comparando com o que você tem, que você vai afirmar, ou você vai contrapor, ou que você vai somar um conhecimento que você tem, ou que você vai discordar totalmente, vai buscar uma outra explicação, ou você vai usar para explicar algo que você já pensava e que você intuía. Então, somente depois desse diálogo é que o conhecimento é construído. Antes disso, ele é o estudo de alguém, é uma outra coisa, é o discurso do outro, né? Para quem teve aula lá naquela época presencial, eu até levei uma foto que falava sobre como o nosso eu é construído, né? Como a psicanálise estuda essa questão da construção do eu, né? Quando a gente é pequenininha, ela passa pelo espelho que a gente tem do outro, né? De olhar para o outro e comparar. Olha, o narizinho dele é parecido com o do fulano, a orelha é igual ao do pai, tal, o jeito dele. Então, assim, a gente vai construindo através desse espelhamento com o outro e da comparação. No nosso caso do conhecimento, é exatamente a mesma coisa. É só quando a gente pega o que tem no outro e compara com a gente mesmo, é que a gente se faz humano. Isso é ser humano, né? É olhar para a história e entender os processos históricos, é olhar para a matemática e fazer tudo isso. Então, a ideia dessa aula de hoje foi mostrar esse método para vocês. Eu acho que ele tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo aí do CMSP, que você precisa fazer anotações de modo geral, e você acaba tendo que fazer muita coisa, se organizar, e a gente está trabalhando para isso, né? No replanejamento a gente falou muito sobre a questão de organizar a quantidade de atividades, então tanto professores como alunos estão passando por uma adaptação de como fazer, né? Por isso eu achei interessante passar isso para vocês. Para fechar, eu queria falar, no Moura a gente tem um problema de que todas as matérias estão dentro da mesma sala. Então, assim, o professor fica louco com a questão de comentários, porque ele vem para ele um monte de aviso sobre comentários sobre alguma matéria, ou um post, uma postagem, e as coordenadoras também recebem de todo mundo, e você acaba, até você chegar num que é para você, você já vê 10. Então, assim, o e-mail, ele funciona muito bem para você poder tirar dúvida e perguntar, e é mais rápido, né? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, usem o e-mail. Eu vou deixar para vocês a gravação desta aula, como uma, assim, vocês vão ver que vai aparecer uma atividade. Vai aparecer a gravação dessa aula, mas vai aparecer o link do CMSP dessa aula que eu falei dessa semana do projeto de vida, e eu vou pedir para vocês entregarem a anotação dentro dessa metodologia. Então, assim, pense que mais do que ser uma cobrança de você, de uma atividade para você poder passar de ano, ter nota, na verdade é a ideia de você se organizar e conseguir aprender, né? Mais do que, lembra da história do País dos Chapéus, né? Mais do que você pensar em ter o título, é você realmente conseguir usar isso para alguma coisa, aprender alguma coisa nesse momento, ok?
Meu, agora eu até tirei aqui, se você quiser falar o pessoal quiser perguntar alguma coisa, eu vou até parar a gravação, porque aí o pessoal fica menos tímido